do desporto nacional. O Internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914 foi a 5ª edição desta competição. Organizado pela Liga de Futebol Porto-Alegrense, seria disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno entre as equipes. As partidas seriam realizadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Participaram desta temporada os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, estreando na competição; Fußball Club Mannschaft Frisch Auf, Sport Club Americano, também pela primeira vez, Sport Club Colombo e Sport Club Internacional. Lembramos que o Grêmio abandonou a liga no ano anterior e, portanto, não participou desta competição. O Frisch Auf e o Americano, por divergências com os outros clubes, saíram da liga no decorrer do campeonato, tendo suas partidas canceladas e os resultados desconsiderados. O Internacional, naquele ano, usou pela primeira vez a camisa com o distintivo do clube. Começa a competição enfrentando o Cruzeiro no dia 10 de maio de 1914, no estádio Chácara dos Eucaliptos. Entraram em campo pelo Inter Bage, Ari Lopes, Simão, Bitu, Carlos Kluwer, Pedro Chaves, Túlio, Galvão, Ribas, Miller e Francisco Vares. Segundo os jornais da época, foi um domingo bem quente e um bom público assistiu o Internacional vencer o Cruzeiro com uma goleada de 7-0. Marcaram os gols da partida: Ribas, 3 gols, Miller, 2 gols, Francisco Vares e Galvão. O próximo desafio do Internacional foi contra o estreante Americano, no dia 24 de maio de 1914, na Chácara dos Eucaliptos. O Inter estava escalado com Bage, Ari Lopes, Simão, Mascarello, Darcis, Pedro Chaves, Túlio, Carlos Kluwer, Ribas, Miller e Francisco Vares. Dia chuvoso e um jogo animadíssimo. Campo embarrado e escorregadio. Mas nada disso impediu o Inter de fazer o incrível placar de 15-2 contra o Americano. Construíram esta festa de gols pelo Internacional: Francisco Vares, 3 gols, Carlos Kluwer, 2 gols, Miller, 2 gols, Túlio, 2 gols, Pedro Chaves, 2 gols, Ribas, 2 gols, Ari Lopes e Mascarello. Não sabemos quem fez os gols do Americano. É uma pena que o Americano abandonou o campeonato e esta partida foi cancelada. O resultado não foi considerado para a classificação final. No jogo seguinte, o Internacional foi visitante contra o Frisch Auf, no campo do Turner Band, onde atualmente é a sede do Sodipa, no dia 21 de junho de 1914. A formação colorada era Sila, Benito, Berregaray, Bitu, Carlos Kluwer, Pedro Chaves, Túlio, Bendionda, Ribas, Miller e Francisco Vares. Diante de um público que chamou a atenção pela grande quantidade de famílias presentes, os times constroem um placar de 0 para o Frisch Auf e 9 para o Internacional. Os gols foram marcados por Bendionda, Ribas, 4 gols, Francisco Vares, 3 gols e Túlio, outra goleada desperdiçada. Com a desistência do Frisch Auf, o jogo foi cancelado e o resultado foi desconsiderado para o campeonato. A segunda partida efetivamente válida para o campeonato foi contra o Colombo, no dia 5 de julho de 1914, e disputada na Chácara dos Eucaliptos. O Internacional jogou com Sila, Sátiro,
Berregaray, Bitu, Carlos Clue, Pedro Chaves, Túlio, Benito, Ribas, Miller e Francisco Vares. O jogo foi considerado um dos melhores da temporada pela qualidade demonstrada pelas equipes em campo. O Inter, no final, superou o Colombo por 2-0. Foram os autores dos gols, Ribas e Serdotti contra. Esta partida fechou o primeiro turno do campeonato. No dia 2 de agosto de 1914, o Internacional voltou a enfrentar o Cruzeiro pelo retorno do campeonato. O jogo aconteceu na Chácara dos Eucaliptos. O time colorado era Sila, Ari Lopes, Berregaray, Bitu, Carlos Clue, Darcis, Túlio, Bendionda, Tagnin, Miller e Francisco Vares. Quase como uma reprise do primeiro jogo, o Internacional domina completamente a partida, a ponto de seu goleiro não ter precisado fazer nenhuma defesa durante toda a disputa. Vitória de 7-0. Marcaram os gols: Tagnin, 2 gols, Miller, 2 gols, Berregaray, Darcis e Bendionda. O placar foi considerado injusto e poderia ter sido de muito mais, tal a superioridade do Inter. Fechando a sua participação no retorno, o Internacional joga contra o Colombo no dia 23 de agosto de 1914, na Chácara dos Eucaliptos. A escalação do Inter era Sila, Ari Lopes, Simão, Bitu, Carlos Clue, Darcis, Túlio, Tagnin, Ribas, Miller e Francisco Vares. Havia a expectativa de um bom jogo pelo belo futebol apresentado durante a competição pelo time do Colombo. Mas estas expectativas ruíram diante de um Inter que dominou o jogo desde o princípio. O resultado foi Internacional 6 e Colombo 1. Os gols do Colorado foram feitos por Ribas, 2 gols, Tagnin, 2 gols e Miller, 2 gols. Não sabemos quem fez o gol do Colombo. Apesar da derrota, o futebol do Colombo foi elogiado, o que enaltece ainda mais a vitória do Internacional. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914, o Internacional se consagra bicampeão. Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Conquistou o bicampeonato com uma campanha invicta, onde fez 8 pontos em 4 jogos, com 4 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Marcou 22 gols e sofreu apenas 1, terminando com um saldo de 21 gols. Segunda grande conquista do Colorado. No próximo vídeo, veremos o Campeonato Citadino de 1915. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!